A ideia de hoje da nossa Conecta Friday é de poder estar compartilhando aí com todos no tocante de um produto que a gente está começando a lançar, né, e tem dado muito certo com várias empresas aí, né, que a gente costuma estar atuando, até o pessoal aí que já conhece um pouco dos nossos trabalhos. Quem não conhece, vamos entender um pouquinho, né, de como que se estrutura hoje a ferramenta do nosso HCM. Mais uma vez, a nossa enorme gratidão e também uma enorme satisfação de poder estar compartilhando aí com vocês. Para a gente estar aqui, eu diria que é um aprendizado, né? A gente só está aqui para poder compartilhar um pouco do que nada prudente que vocês estão aí no dia a dia, de trazer as vossas necessidades e o quanto a gente poder estar otimizando no que a ferramenta consiga oferecer. Para quem já é cliente, vocês vão perceber que é um complemento, né, que vem agregando demais, né, em relação a diretrizes, que nada mais prudente hoje no fator de controle de cursos obrigatórios a nível de GHE, né, principalmente agregando, né, toda uma inventarização de riscos no que a ferramenta possa nos oferecer. À medida da nossa evolução, eu vou brevemente compartilhar aqui com vocês podem, né, me interromper, né, pela qualquer maneira com que a gente estiver apresentando, tá joia? Para aquelas pessoas profissionais que não conhecem a ferramenta, fiquem à vontade de fazer quaisquer pergunta, também aquele pessoal que já tem domínio, que já conhece, em relação a esses quesitos. Amiga, quando ela entra, eu vou mandar por causa de pergunta, manda as 4, 5 me elogiando. Eu mando as 4, 5. Excelente, pessoal. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês, né, para a gente poder estar formalizando a nossa apresentação e espero que estejam todos visualizando, né, por essa nossa apresentação. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Mas a ideia principal é de nós entendermos aí
e as coerências que a gente pode ter compartilhando nas diretrizes sistêmicas em face hoje do nosso sistema gestão de pessoas sênior, né, HCM, e o complemento que nós podemos ter agregado, né, que tem dado muito certo, né, para vários segmentos, né, de empresas, principalmente aí a nível hospitalar, segmentos também sucrocoleiro, e outros que basicamente a gente tem, no caso, pessoal aí da parte de cooperativas, né, também gratidão enorme, né, de estar aqui com a gente, profissionais que, a nível de serviços, principalmente na questão de logísticas, né, na questão de periculosidades e outras observâncias, né, por esses atributos. Então, a ideia é da gente entender, né, como vocês puderam ter previamente visualizado, né, de acordo com o que nós podemos estar inovando e agregando bastante aí todo o controle que temos até então. Bom, à medida com que a gente for apresentando, né, a principal condição, vocês podem me interromper a qualquer momento, que nós vamos tirando as dúvidas, né? Pode ser que às vezes a janelinha, né, não esteja presente aqui para mim, mas vocês podem me chamar, tá? Sem problema nenhum. Bom, esse daqui é o nosso módulo de controle de saúde e segurança do trabalho, né? Que além de todas as diretrizes que temos até então, ou compreendidas na gestão de todo um SESMIT, né? Hoje nós podemos ter contemplado diretrizes correlatas em relação ao controle de requisitos de cursos obrigatórios por grupo homogêneo de exposição. Estou basicamente entendendo, né, os mecanismos em relação às funcionalidades pré-existentes de ordem já padrão. Hoje, de ordem padrão, né, o módulo em coerência por essa questão de capacitação, principalmente a nível obrigatório para fins normativas e outras observâncias legais, ele tem uma metodologia de controle de gestão de cursos e aperfeiçoamento. Ele tem esse conceito, mas tomamos um embasamento que são todos aqueles cursos de capacitações de ordem universal, seja de ordem obrigatória e outras classificações no tocante em relação a qualquer aprendizado que venha a ser agregado aos nossos cargos e outras exigências que a gente tem no nosso dia a dia. O cadastro do curso de aperfeiçoamento, ele, por sua vez, ele é presente em 2 módulos hoje para quem, né, não conhece. Hoje, o módulo de treinamento e desenvolvimento, ele é toda uma classificação de gestão de desenvolvimento de pessoal e uma das suas diretrizes é a gestão de turmas, que, por sua vez, derivadas dos nossos cursos, classificados aí a nível de capacitação e aperfeiçoamento. Então, para quem já é ambientado na ferramenta, né, hoje, por todas as diretrizes acadêmicas, nós conseguimos mensurar, além das participações, gestão de LNT, né, e outras observâncias a nível de controle de despesas, avaliação a nível de frequências, notas e participação conivente, né? E nada prudente em relação à própria observância dos cursos de capacitação presente aqui no nosso módulo. E o módulo de segurança, ele também tem essa rotina, porém não de uma dimensão tão acadêmica, né? Eu consigo também mensurar toda uma questão evolutiva de toda a parte histórica de capacitação dos nossos colaboradores. A diferença é que no nosso módulo de segurança nós não temos a gestão de turmas, mas a mesma funcionalidade e mecanismo de gestão de cursos, ela também é presente. Assim também como fator evolutivo de todo o histórico dos nossos colaboradores, né? Justamente aqui em colaboradores cursos, né? Pela própria compreensão, ministrando os treinamentos e gerindo, né, de acordo com cada forma obrigatória, né, que nós temos aí
nesse raciocínio. Onde, basicamente, né, para fins conceituais, nós temos uma dimensão, né, classificada, né, num seguinte conceito. Então, tomando nota, né, de um lado, eu tenho o que nós chamamos de requisitos, embasados nas questões obrigatórias, e hoje presente no nosso módulo, né, de ordem padrão, né, de ordem standard, eu consigo mensurar por cargo, né, aquele cargo, quais os cursos obrigatórios, né, nesse quesito, né, de cursos, ainda assim, por local, ou seja, um setor, um departamento, né, eu tenho essa questão obrigatória, um local e cargo, também, dependendo das diretrizes em que a gente queira dimensionar um determinado departamento, eu tenho um departamento de segurança do trabalho e o cargo técnico de segurança, né? Quais os cursos que ali eu posso dimensionar. Só que, às vezes, isso foge um pouquinho. Por exemplo, eu tenho um profissional de segurança que ele lida com atividades relativamente burocráticas, então eu tenho determinada exposição de risco que o mesmo faz. E eu tenho também o mesmo técnico de segurança que ele trabalha a nível de campo, né, pelas próprias atribuições em que o mesmo poderá ter, né, disposições relativamente diferentes, né? Nesse sentido, também, hoje, eu consigo mensurar por posto de trabalho, né? Só que também, caracterizando para fins diferentes, eu ainda não consigo atender uma especificidade tão detalhada, né? Então, por isso que hoje, como diferencial, né, nós lançamos a possibilidade de nós dimensionarmos isso a nível de grupo homogêneo de exposição. Significa que, numa conformidade pela própria consolidação daquela exposição, eu já consigo mensurar os nossos cursos de acordo com a própria realidade em si, né? Só para brevemente apresentar para vocês, né, de uma ordem sistêmica, hoje, para quem é cliente da Sênior, né, nós conseguimos dimensionar essas diretrizes a nível de classificação. Isso dentro do módulo treinamento, né? Então, eu consigo mensurar a nível de requisito, tanto por local e cargo, né? Como também por cargo, né? Dependendo da própria classificação em si, né? Pela própria determinância em relação à própria questão de um determinado departamento, né? E também uma mensuração, se assim nos derivarmos, em relação ao que nós chamamos de grupo de requisitos, que nada mais é que um agrupamento de consolidação que a gente tem a nível de controle de uma necessidade de treinamento, cuja fundamentação é onde nós elaboramos pela própria classificação, né, seja oriunda aí de um cargo ou posto de trabalho. Murilo, o que é um posto de trabalho? Né, para pessoas ainda que não conhecem, posto de trabalho também já é um mecanismo nativo do sistema, cuja diretriz nada mais é que eu falo que é uma combinação relativamente física de uma união de atributos, onde eu consigo mensurar uma determinância que um profissional, trabalhador, esteja relativamente contratado, né? Mas, basicamente, para fins, hoje, de uma característica específica por essa determinância de controle, de acordo com o próprio classificador que o sistema nos apresenta, onde, por sua vez, nós dimensionamos, né, um determinado posto de trabalho, a própria realidade em si. E que, por sua vez, no cadastro do trabalhador, né, nós temos essa dimensão de uma ordem evolutiva de qual posto de trabalho que o mesmo acaba desempenhando, né, pela própria classificação em si, né, de acordo com a nossa base demonstrativa. E o GHE, né, ele vem de encontro agora, onde nós conseguimos dimensionar, além do posto de trabalho, né, ou seja, né, qualquer um dos diferenciais que a gente pensou. Por fatores em que hoje é muito comum, né, para a gestão estratégica de capacitação, o papel de profissionais do RH
no dimensionamento, em conjunto com a área de segurança e medicina, quais maneiras preparatórias que a gente tem que capacitar um determinado trabalhador. E, às vezes, para a questão de responsabilidades e rodízios internos, isso acaba sendo um pouco muito dimensionável, né? Então, hoje a gente pensou de uma forma para centralizar responsabilidades para essa finalidade, tanto para a questão do RH, se assim ter essa conformidade na questão normativa, ou também a própria área de segurança, né? Trabalhando de maneira paralela e integrada com a área de RH. Para isso, então, nós criamos, né, o controle de cursos por GHE. Logo aqui em segurança, gestão de GHE, requisitos de cursos por GHE. No tocante do quê? Pela própria realidade, né, de um programa ambiental, né, hoje ainda, né, a Sênior ela tem essa metodologia em relação a PPRA. Mas, Murilo, PPRA caiu por terra a partir de 2022, né, com a renovação da NR1 com o PGR. Por que que ainda tem o PPRA? Eu sou suspeito de poder falar da Sênior, né? Até já fazem 14 anos que a gente está junto aí, né? Mas eu diria que assim, né? Eu trabalho também com algumas assessorias de forma paralela, né? A Sênior, é claro, né? Hoje a gente tem essa exclusividade. Eu diria que hoje, né? Se nós pegarmos na íntegra em relação ao PGR, ele já é uma fundamentação, uma metodologia antiga, né? Eu brinco que é lá de 1900 Guaraná de rolha, né? A gente já brinca que quando já chega no Zenta, né? Chega nessa idade, a gente fala que é problema de vaidade, né? Idade. Mas, enfim. E aí o PGR, ele voltou, né? Ao longo aí do tempo, porém agora de uma maneira mais robusta, mais detalhada, né? E com base no meu PPRA, ou seja, na identificação do meu perigo, né, enquanto no papel da gente nocivo, é onde nós dimensionamos o detalhamento a nível de inventarização de risco, né, como se fosse eu contar risco mesmo, né, de eu ter estoque de risco, né, a finalidade é justamente essa. Significa se pensarmos na íntegra, né, sem uma metodologia de identificação de perigo, há de convir que eu não tenho um PGR. Então, o que a Sênior manteve ao longo do tempo, né? Principalmente pela própria renovação aí da NR1. Ela manteve a metodologia, né? E para que clientes já tivessem essa evolução, justamente para atender tanto a questão da exigência hoje previdenciária do e-social, né? Nos 3 principais tipos de risco, a nível aí biológico, químico, né? E físico. E agora o PGR, mais do que nunca, para atender riscos de acidentes e ergonômicos, né? Porém, segundo o que nós estamos acompanhando, alguns comitês interdisciplinares, a tendência evolutiva do e-social, né, aí no papel do 2240, também é manter todos os tipos de risco, né? Então, a tendência é de classificar, né, em conjunto aí com o PPP eletrônico, toda uma dimensão, né, de todos os tipos de risco pertinente, independente se é a nível previdenciário ou trabalhista. E pensando nisso, então, a Sênior manteve essa metodologia, né, e ampliou aí, né, anexo em relação ao inventário de risco. Pois bem, significa que eu tendo a identificação da minha homogeneidade de exposição, né, nesse exemplo prático, né, eu consigo dimensionar que nem no exemplo aqui, né, determinado GHI em específico, por fatores históricos. Ou seja, então, a partir de janeiro de 2024, se assim eu me dimensionar, todos os profissionais que estão inseridos, né, dentro do meu GHE Segurança do Trabalho, eles terão a obrigatoriedade, né, dos cursos que aqui nós elencarmos. Então, de acordo com a própria classificação em si, seja qualquer observância, né, por esse fator, né? Aí varia bastante, hoje praticamente todas as NRs, né, mensurando em relação às próprias atribuições, independente de qualquer GHE, né? Esse daqui é o exemplo específico, né, que eu estou até dimensionando aqui com vocês, de acordo com a própria realidade em si. E uma vez o curso, né, até pelo pessoal que já tem domínio aí do sistema, né,
ele recebe um agrupamento chamado de assunto. O que seria esse assunto? Nada mais é que uma espécie de, como se nós tivéssemos, né, assuntos acadêmicos. No tocante, que nem nesse meu exemplo, né, eu tenho aqui o cadastro 18, e nessa finalidade, né, nós temos dimensionamento que todos os assuntos de cursos que estejam correlatos a isso, eles serão cursos de ordem de saúde e segurança do trabalho, por essa classificação. Então, se nós buscarmos o próprio exemplo aqui desses que eu estou mensurando, ele tem uma conformidade que estão cadastrados e parametrizados de acordo com aquele nosso assunto. Todo curso ele tem essa parametrização, né? E anexo a isso, como é que nós dimensionamos? A própria classificação que aqui nós estabelecemos. Mas, Murilo, eu tenho profissionais que são capacitados pela NR6, cuja reciclagem, eu preciso mensurar todos esses cursos de ordem obrigatória? Não necessariamente. E que nós podemos também agregar em relação de uma ordem diferenciada. Para quem já é do módulo de treinamento, existe uma metodologia chamada de equivalência. O que seria essa equivalência? São similaridades de controle do mesmo objetivo em relação à capacitação de cursos. Por exemplo, de uma ordem consolidada, eu posso ter uma equivalência de um determinado cadastro, cuja fundamentação de cursos, que se um determinado profissional fizer um curso ou outro, ele já atende o meu requisito. Não precisaria repetir todos aqueles cursos, dependendo do tema e abrangência obrigatória que eu estiver, de ordem relativamente correlata. Então, ele também atende, né, a própria observância de equivalência. E, é claro, nada prudente, de acordo com a própria classificação que é mensurada no cadastro do curso, pela própria determinância em relação à sua validade, né? Ou seja, né, a cada 12 meses, aquele trabalhador, ele tem que ser recapacitado, né, pela própria determinância legal ou outra maneira com que me legitime, seja para fins também de auditorias e outras formas, né, que nos exigem tal compromisso. Pois bem, e pensando nesse controle, né, o sistema, com base nessa metodologia, ele já tem uma observância dos profissionais que dentro desse nosso controle já estão sendo administrados, né, para quem aí não conhece o módulo de segurança, é todo o dimensionamento de gestão ambiental de riscos, né, que a gente controla, onde, por sua vez, além dos laudos técnicos, tanto de ordem quantitativa e qualitativa, prudente, nesse quesito, né? Então, ele já consegue saber os profissionais que já estão sendo geridos por essa conformidade. Com base nisso, né, só para melhor elencar, né, exemplificar um mecanismo aqui com vocês. Eu vou pegar nessa minha base um trabalhador pela própria classificação em si. Um detalhe importante, tá, pessoal? Até o pessoal aí já é familiarizado com a ferramenta da Sênior, né? Excepcionalmente, essa minha base, ela está estruturada onde eu vinculo um GHE no cadastro do trabalhador, mas também a rotina, ela já é ampliada para clientes que já usufruem da metodologia de posto de trabalho, onde vocês vinculam, né, o posto de trabalho no GHE. Nesse meu exemplo, eu vou pegar aqui um profissional aleatório, vamos ver aqui, de uma ordem tradicional. É claro que isso aqui são dados fictícios, né, pessoal? Até pela própria questão jurídica, né, que nós temos aí em face da LGPD, é uma base ilustrativa, mas o mecanismo para a gente ter uma maneira um pouco mais interpretativa. Então, nesse meu exemplo, eu busquei aqui essa minha profissional, Ana Paula. Se nós observarmos por esse seu fator evolutivo, essa profissional, né, ela estará inserida
compreendido sua gestão ambiental. Vamos averiguar aqui. Ela está compreendida aqui no grupo homogêneo 27, né? Segurança do trabalho. Que, por sua vez, é o mapeamento que nós desenhamos aqui na nossa rotina, né? Pelos próprios cursos que aqui nós elencarmos. Paralelo a isso, qual que é o olhar da nossa forma do nosso produto aqui? É uma união onde nós temos, de um lado, os requisitos que nós mapeamos de forma obrigatória e, de outro lado, a evolução histórica de capacitação do nosso trabalhador, que, sistematicamente falando, né, independente se aí o time de desenvolvimento, né, se é gerido por gestão de turmas, que basicamente é toda a evolução que irá compreender aqui no histórico de curso do qual cada trabalhador teve ao longo da sua carreira. Inclusive também desde integração e outras maneiras, né, que pudéssemos contemplar. E anexo a isso, né, também relatórios, justamente que nos controlem essa finalidade. Logo aqui em segurança listar os nossos relatórios de OS com base no modelo, né, estético da Sênior, compreendendo o complemento das exigências que ali nós podemos ter contemplado. Então, por exemplo, na hora que eu for imprimir uma OS para um determinado trabalhador, né, uma ordem de serviço, ele vai buscar nível de capacitação, além de outros atributos relativamente técnicos, né, as formas dos treinamentos que ali nós, os cursos, né, que nós mensuramos. Então, nesse exemplo prático, como que ele pode ter contemplado? Olha ali, né, aqui na lacuna do bloco treinamentos necessários. São aquelas formas do mapeamento da nossa rotina, né, do nosso produto aqui. O próprio mapeamento que nós podemos ter elencado. Lembrando que todos os relatórios hoje do Sênior, né, nós podemos, além de salvá-los para vários formatos, principalmente a nível PDF, em Excel, ou outra extensão que me predomine, eu também já consigo mandar por e-mail, imprimir, é claro, né, de uma ordem ali, né, direta, e, é claro, anexar e mandar por e-mail, se assim, por aqui mesmo eu queira, né, fazer uso. E anexo a isso também um relatório de levantamento de necessidade de treinamentos agregados pela conformidade do nosso controle de cursos por GHE, pela própria observância por filtragens que eu queira mensurar por determinada unidade, né, profissionais, né, assim como empresas, né, que dimensionam as suas unidades em outros municípios, ou outra forma com que eu queira filtrar, departamentos em específico, né, também pela própria classificação, né, e uma dica, né, para quem já usufrui do sistema, né, ele tem um recurso, né, principalmente a nível de controle de organograma, onde eu queira mensurar todo o departamento relativamente pai, né, eu não preciso mensurar todos os departamentos filhos. Eu quero apenas ter esse agrupamento, né, que nem nesse exemplo fictício, né? Eu poderia ter um agregador, que nós chamamos aqui de igual, igual, e tudo que tiver abaixo daquele prefixo, ele busca essa forma de algoritmo, né? Se assim eu me objetivasse. Além, é claro, de determinado PPRA, um GHE, um determinado cargo, ou ainda de um curso específico, né? E aqui a maneira com que eu queira trazer. Falou, olha, traz para mim, conforme a data atual, né? Que tipo de visão que eu preciso levantar? Eu quero todos a evolução, eu quero somente os colaboradores que estão com inconsistência, sem inconsistência, com curso vencido, colaborador que nunca fez o curso, que é obrigatório. Então, ele já me dimensiona essa nossa filtragem. E agregado a isso, que tipo de curso que eu quero trazer? Somente os obrigatórios,
qual que seria essa observância? É no assunto que nós dimensionamos, cuja parametrização nós podemos ter elencado se assuntos do tipo saúde e segurança. Então, ele entende essa dimensão de ordem relativamente obrigatória, normativa. Do contrário, se eu quero dimensionar uma abrangência maior, então eu já classifico por essa finalidade. E aqui ele vai me trazer, no nosso exemplo, né? Que tipo de condição? Que nem nesse exemplo, esse nosso profissional, ele nunca fez o nosso treinamento, né? Tomando essa condição aí. Se eu tomar como nota que esse nosso trabalhador, ele realmente já fez esse curso, né? Vamos ver como seria o comportamento desse nosso relatório. Se nós dimensionássemos se ele já fez, ao longo do tempo, um determinado curso. Esse exemplo, né, o nosso curso 2002, eu vou pegar de uma forma ali, só para a gente elencar o mecanismo. Então, o curso 2002. Eu vou dizer que, por sua vez, né, de uma ordem relativamente exemplificável, ele fez ao longo aí do tempo, né? Vamos dizer que no dia 15 de dezembro ele fez esse curso de NR6. Só para a gente elencar o nosso mecanismo. Aparentemente aqui, né, classificamos essa íntegra, vamos ver como é que seria o comportamento aqui do nosso relatório. Se nós dimensionarmos essa evolução, então olha que bacana, né? Então ele já identificou que esse trabalhador, né, ele fez aquele curso e qual que é o vencimento do mesmo? Justamente porque pelo parâmetro que nós desenhamos no nosso curso, ou seja, né, tomando nota nesse exemplo em específico. Então, no próprio cadastro do curso, de acordo com o que nós podemos ter classificado, né, no nosso exemplo aqui, o nosso curso 2002. Olha aqui, né, então ele já buscou o parâmetro da validade, né, do último curso, data, né, do qual ele tomou nota. E sempre a última, se for um curso relativamente extenso, né, por essa determinância. É dali que ele busca, né, essa dimensão. E eu poderia ter uma filtragem um pouco mais prudente, falar, olha, carrega para mim, né, todos os cursos que estiverem vencidos. Então, ele vai me trazer, por exemplo, né, se nós tivéssemos no próximo ano, só para a gente averiguar se assim nos fundamentássemos. Então, olha ali, ó. Então, venceu, né, esse curso pela própria classificação, se assim nos objetivássemos. Basicamente, né, pessoal, é algo que, assim, né, vem agregando bastante, principalmente numa independência da parte dos profissionais da área do SESMIT, em maneira correlata com o pessoal do RH. É claro que de uma ordem integrada, até por nos objetivarmos classificações pertinentes. E um diferencial, né, para clientes, caso não possuam o produto do módulo treinamento, não há problema nenhum, até por se objetivar essa classificação da rotina de curso já pré-existente. Para empresas que já possuem o módulo de treinamento, é algo relativamente agregável, até por inconformidade, né, da própria classificação em si. E um diferencial também, né, dentro aqui do módulo de treinamento, nada prudente de nós termos contemplado essa nossa maneira do nosso mecanismo. Da mesma conformidade com o que é presente no módulo de segurança, essa rotina também é presente aqui no nosso módulo de treinamento, requisitos de cursos por GHE, pela própria classificação que estamos enormemente satisfeitos aí poder anunciar, né, e vem dado muito certo para várias empresas, viu, pessoal? É o que nós podemos ter, né,
presente, né, aqui até um presente data, né, desenvolvido essa rotina e com enorme satisfação de poder estar anunciando aqui com vocês. Tá joia? Excelente, pessoal. Estou aberto aí, né, para as dúvidas. Vamos lá. Murilo, posso falar? Claro, vamos lá. Ferramenta muito boa. Nós havíamos debatido isso numa outra reunião, não sei se você se recorda. Me recordo sim, Emerson, perfeitamente. Assim, quando que vai estar válida para nós podermos usar essa modalidade? Eu vi a sua versão e a versão que nós temos é a mesma. Então, só que esse recurso não está habilitado. E uma outra coisa, ela pode responder essa, depois eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Não, tranquilo. Excelente, Emerson. Inclusive, de fato, é a mesma metodologia, né, que nós apresentamos anteriormente aí para a Cochupé, tá? Esse produto, ele é como se aqueles DLCs que a gente tem da parte dos games, né? É um produto relativamente comercializado exclusivo, à parte, tá? Mas caso já foi negociado aí com a Cochupé, tenha-se nota que, de fato, muito em breve, caso vocês venham a ter sido negociado, será publicado no vosso ambiente. Mas ele é um produto comercializado à parte, tá? Tá. Outra questão. Excelente. Nós trabalhamos aí, que você foi mostrando, recebido para nós, é o ambiente. Não há possibilidade de facilitar isso, trazendo essa informação para dentro da revisão do GHE, como mais uma aba, uma vez que no cadastro da revisão do GHE, eu já tenho informado o ambiente que esse GHE está vinculado, e então na revisão dele, ter essa aba, né, cursos obrigatórios por GHE, sendo uma aba já num lugar definido para aquilo, porque aí eu tenho que sair daquele módulo e entrar numa outra aba para poder cadastrar aquilo que é referente ao próprio GHE, sendo que o link das informações é o mesmo. Sim. Hoje, só para tecnicamente responder a sua pergunta, a Sênior, ela tem o produto, né, cuja íntegra e legitimidade da arquitetura dos seus algoritmos é uma garantia técnica que oferece para todos os clientes a nível Brasil, Mercosul e outros internacionais. Nós, do canal de representação, nós temos a autonomia de sempre trabalhar um complemento. Nós não temos acesso ao código-fonte de arquitetura dos algoritmos do sistema. Excepcionalmente, a tela que você cita é algo que a nós é limitado, tá? Isso respondendo tecnicamente a sua pergunta. Pode ser que a Sênior inove essa metodologia, aí isso é vamos dizer assim, é algo que para nós também, como é um produto novo, é muito subjetivo, tá? Até por se fundamentar para vários estudos de mercado e rentabilidades e outras ponderâncias. Hoje, excepcionalmente, é a tela com que a gente tem publicado, viu, Emerson? É mais por essa autonomia que a gente não tem a permissão ao código-fonte do sistema, tá? E sim ao complemento. Essa ferramenta que você demonstrou, ela é como uma customização. Então, eu preciso adquirir isso para que eu tenha na minha versão. Não Exatamente. É algo que vai ser disponibilizado a partir da próxima versão. Isso, é uma personalização, né? Eu diria que realmente é uma customização, sim, e não ao mesmo tempo. Até porque, além de todas as customizações que a gente trabalha, né, nesse sentido, além da própria garantia que vocês vão ter da própria classificação do produto, é muito peculiar, em face da própria determinância da rotina, se caracterizar como um produto da Noroeste. Então, de fato, eu chamaria nesse raciocínio um adjetivo para nível de personalização. Perfeito. Depois, se você puder, já nos enviar a proposta comercial, né, o orçamento, nós já estamos aguardando, porque há um forte desejo em adquirir. Excelente. Ramon, por gentileza. Meu querido, tudo bem, Mariano? Tudo ótimo. Infelizmente, eu tive um imprevisto, eu acabei entrando no bloco, peguei agora no final. Só que eu achei o serviço vai casar muito com algumas demandas que a gente tem aqui. Eu falo aqui da Unimed.
Ah, sou excelente. responsável, e eu sou o responsável pela gestão de treinamentos, LNT. Eu acredito que vai me E ajudar aí, muito eu essa imagino, ferramenta. inclusive, a vasta determinância a nível de NR32, principalmente aí, Nossa, com nem certeza. ouso imaginar, inclusive até os profissionais aqui da FAEPA, né? Minha gratidão também pela participação, né? Inclusive, assim, eu estendo para todos os profissionais que estejam aqui com a gente, tá, pessoal? Só o tempo que vocês estejam despendendo aqui com a gente, para nós é uma enorme satisfação. Tenha plenitude e certeza disso. Oh, muito obrigado, Murilo. Para mim também é muito importante estar aqui com vocês. E tenha plena convicção de que a gente está aqui para aprender, jamais para ensinar. Porque Oh, vocês que estão aí, que nos ensinam a ampliar para poder, de repente, levar uma otimização do vosso dia a dia. Eu diria que a ferramenta é um mero uma mera consequência do trabalho que esteja aí. Eu já fui usuário, né, e eu sei o quanto que não é fácil, pode ter certeza. E aquela historinha, né? Sempre deixar o sistema trabalhar para a gente, e nunca o inverso. é isso Essa aí, é a com principal certeza. realidade. É nosso maior desejo sempre, né? É isso. O sistema trabalhe pela gente. É isso mesmo. Eu fiquei assim, com o desejo de me aprofundar um pouco mais na ferramenta, de conhecer um pouco mais, porque até tendo em vista que eu acabei perdendo um pouco aqui do conteúdo do treinamento. Depois a gente disponibiliza, tá, Ramon? Pode ficar meu tranquilo. querido, exatamente, era isso que eu gostaria. Perfeitamente. Obrigado, tá? A gratidão é recíproca. Até mais, Murilo. Opa, excelente, pessoal. Estou aberto aí, tá? Qualquer dúvidas. Como eu disse há pouco, né? Para a gente é uma satisfação muito grande de estar anunciando aí. Minha gratidão também com o profissional Gabriel. Sem esse cara, eu confesso que a gente não estaria aqui hoje. Também é o time de marketing aí que tem um carinho enorme. O Gustavo, ele tem umas ideias assim que eu estou 1000 anos-luz dessa parte, nem sou merecedor de querer chegar nesse nível. Aos meus colegas de equipe, só o prestígio de vocês estarem comigo, isso me impulsiona a gente poder estar nos capacitando cada vez mais. Para quem já me conhece aí dos clientes, tenha plenitude que eu estou aqui para poder compartilhar um pouco do que vocês nos ensinam. E para empresas que está sendo a primeira vez que eu estou tendo contato, saiba que estaremos aqui à disposição. O que a gente tiver, a gente vai estar aqui. O que a gente não sabe, a gente fala que não sabe. E vamos que vamos. Gustavo, por gentileza. Oi, Murilo, tudo bem? Tudo Gustavo jóia. aqui da Cospé. Bom, Excelente. eu estou usando a palavra aí só para parabenizar vocês pelo desenvolvimento. Eu acho que é algo que vai ajudar bastante, principalmente nós aqui da área técnica, né? O grupo de SST, porque é uma cobrança que a gente tem das pessoas que não são de SST, de saber, assim, os gestores, né? De saber quantas pessoas que eu preciso treinar esse ano para trabalho à altura, né? Quantas pessoas que nós vamos, estão sem treinamento neste momento. E para nós era um desafio chegar nesse número que, devido às particularidades da Cospé também, que você conhece, então eu acredito que vai ser um bom desenvolvimento, né? Vamos ver o orçamento aí, espero que seja pequenininho assim, né? O valor, o custo, mas, mas eu acho que vai ajudar bastante, né? Todos nós aqui. Então, parabéns para vocês pelo desenvolvimento e no que a gente puder contribuir para desenvolver ferramentas, seja o que for, tem uma equipe aqui muito engajada a nível de melhorias, tá? Então, vamos junto, o que for possível, nós estamos aí para ajudar e colaborar também. Tá certo? Excelente, Gustavo. Eu diria que a gratidão é extremamente recíproca. Uma ideia, ela não tem preço, né? Isso é fundamental. E seguindo nesse raciocínio, é como eu disse, né? Vocês que estão aí, que têm ideias assim muito grandiosas, né? O quanto mais a gente trabalhar para poder melhorar e aperfeiçoar e atender, né? Estaremos aqui. Se não tiver ao nosso alcance, ninguém, eu entendo que vai estar desamparado. A gente vai buscar nos aperfeiçoar e nos capacitar para poder garantir, se eu não diria uma melhor entrega, mas aquela que atende na sua real necessidade. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo e disposição de todos aí, tá joia? Não, melhor, de manhã. Obrigado, Murilo. Obrigado, Murilo. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Murilo. Obrigada, Murilo.
Um ótimo abraço aí. Valeu, forte abraço.